Graças a paz, irmãos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, não em 2 Pedro, mas no Salmo 53, nessa noite. Talvez um pouquinho diferente do que o esperado, mas nessa noite nós vamos abrir um espaço nas ministrações de 2 Pedro para comentar acerca do Salmo 53. Vamos à leitura dele. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Será que os malfeitores não aprendem? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não clamam a Deus. Olhem, estão tomados de pavor quando não existe motivo algum para temer. Pois foi Deus quem espalhou os ossos dos que atacaram você. Você os humilhou porque Deus os rejeitou. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel. Quando Deus restaurar o seu povo, Jacó exultará. Israel se regozijará. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso coração é grato por mais uma vez nos trazer a esta casa para ouvir a Tua voz. Portanto, Senhor, seja gracioso para conosco e fale ao nosso coração. Assim nós choramos no nome de Jesus. Amém. Mantenha sua Bíblia aberta nesses 6 versículos que comentaremos nessa noite. Talvez você diga: eu já vi esse salmo, mas ele não era o 53, era um pouco antes. De fato, o Salmo 53 é uma repetição quase que completa, quase que total do Salmo 14. O assunto desse salmo é a tolice dos ímpios em não reconhecer que há um Deus nos céus. Como eles são tolos em dizer no seu coração que não há Deus. Um Deus que é criador dos céus, da terra, de tudo que há na terra. O homem natural insiste em fingir que não vê. Insiste em negar a existência de Deus, mas ele não consegue satisfatoriamente elencar os motivos pelos quais as coisas criadas são tão perfeitas. Ele pode dizer qualquer coisa, mas nada vai chegar à explicação correta de por que as coisas continuam ordenadas, mesmo em meio ao que todo mundo hoje fala que está em caos. Mesmo em meio a guerras, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a tantas coisas, a gente ainda consegue ter paz. Será que não existe um Deus que controla tudo e todos? Bom, o ímpio consegue dizer que não há, mas ele não sabe explicar por quê. Ele não sabe me dizer, não sabe lhe dizer por que ele acha isso. Se há tantas evidências concretas de que de fato há um Deus. Se o Salmo 53 é praticamente uma repetição total, integral do Salmo 14, isso pode nos trazer uma pergunta: por que Davi se repetiu na escrita dele? Será que Davi dormiu um pouco na hora que estava escrevendo e disse: vou aqui copiar e colar o Salmo 14, fica o 53 aí? Não. As coisas não se repetem desnecessariamente na palavra de Deus. Pode ter certeza que há um propósito em o Salmo 53 ser bem parecido com o Salmo 14, quase a mesma coisa. Eu vou adotar aqui a percepção de Spurgeon, que mostra que Davi, quando escreveu o Salmo 14, tinha uma certa percepção dos homens. Experimentando uma longa vida, ele chega à escrita do Salmo 53. E a sua opinião não era tão melhor acerca dos homens do que era quando escreveu o Salmo 14. Então ele vai lá, pega tudo que ele tinha escrito no Salmo 14, repete no Salmo 53 e diz: eu reafirmo tudo isso.
Tudo que eu disse no Salmo 14, eu reafirmo no Salmo 53. Eu continuo pensando da mesma forma. Deus está me direcionando no mesmo pensamento para tirar as mesmas conclusões. A Escritura Sagrada nunca se repete sem que haja necessidade de que a gente, uma segunda vez, observe determinadas verdades. Então a gente deve ler pela segunda vez, se você já leu e já ouviu a exposição do Salmo 14, mas deve ler mais uma vez e com mais atenção o que diz esse salmo. Eu dividi ele em apenas duas partes. A primeira, do versículo 1 a 3, onde eu quero expor que não crer em Deus é tolice, e viver como se ele não existisse também. Diz o tolo em seu coração, versículo 1, parte A: Deus não existe. Existe uma infinidade de pessoas no mundo de Deus, criadas por Deus, desfrutando de tudo que as mãos de Deus criaram, mas negando que ele existe. Isso é tolice. Por isso que Davi diz o tolo, ou insensato em seu coração, que Deus não existe. Independente de nós termos pessoas que são consideradas intelectuais com esse tipo de pensamento, é tolice. Você pode chegar para mim e dizer assim: mas muitas pessoas que ganharam prêmio Nobel de literatura, de física, de química, de economia, até da paz, não acreditavam em Deus. Isso não deveria ser uma prova concreta de que é possível viver sem acreditar na existência de um Deus? Não, é exatamente o contrário. Deus é tão bom e é tão gracioso que dota de inteligência e capacidade intelectual até pessoas que não creem no seu nome. Isso não me mostra a capacidade intelectual dessas pessoas, isso me mostra a grandeza e a benevolência de Deus, a sua longanimidade. Nós percebemos a partir até porque, antes de falar do Salmo 19, que mostra evidências visíveis aos olhos humanos da existência de Deus, do poder de Deus, a gente vai pensar também que ateísmo pouco tem a ver com intelectualidade. Você certamente conhece alguém que diz assim: eu sou ateu por convicção intelectual. Eu já escutei vários. Mas tem muito mais a ver com moralidade do que intelectualidade. A gente vai ver isso daqui a pouco. O Salmo 19 aponta para nós exatamente o seguinte: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Ou seja, quando eu olho para os céus, quando eu olho para o firmamento, quando meus olhos alcançam o horizonte, eu consigo ver sendo colocadas diante dos meus olhos a existência, mas não só a existência, o poder de Deus. Os céus declaram a sua glória. Só tem glória quem de fato existe, quem de fato é. Mas não só isso, o firmamento proclama a obra das suas mãos, ou seja, há um poder envolvido nisso que meus olhos conseguem enxergar. Mas não são só os meus olhos, eu que sou convertido, que consigo enxergar isso que o Salmo 19 fala. Os olhos não regenerados também conseguem enxergar que ao redor do mundo existem inúmeras obras do Senhor. No entanto, por conta do pecado, as pessoas se negam a reconhecer o óbvio. Tudo foi criado por um ser divino, maior que nós, mais poderoso que nós, mais sábio que nós, perfeito em todos os seus desígnios. Essa é a grande diferença. Mas há um outro texto, Romanos 1, do 18 ao 20, que expressa que Deus se revelou a esses que são tolos, através das coisas criadas, de forma que eles são indesculpáveis. Eles não podem dizer que, eu não sabia que Deus existia. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Eu posso não ter sido alcançado pela luz do Evangelho,
Eu posso não ter o Espírito Santo dentro de mim, mas se eu olho para as coisas criadas, eu sei que existe um Deus. Eu sou, por isso, indesculpável. Ninguém poderá chegar no grande dia e se desculpar diante de Deus dizendo: eu não sabia que você existia. Mas o texto continua dizendo que eles corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis. Ou seja, eles são corrompidos. Por isso que eles praticam a iniquidade. Eles sabem que existe um Deus que governa os céus, que governa a terra, mas eles preferem simplesmente não crer nele. E isso tem a ver com o fato de que eles amam o mal, de que eles amam o mundo e as suas práticas, como diz aqui Davi, detestáveis. Eles, por isso, por amarem o mundo, por amarem o mal, se afeiçoarem dessas práticas detestáveis, eles detestam o bem e qualquer coisa que faça referência a ele. Deus é bom, nós sabemos disso, repetimos isso inúmeras vezes. Deus promove o bem no mundo, então eles odeiam a Deus. Mas não só isso, nós somos os que foram chamados a adorar a Deus e a levar a mensagem dele a toda criatura, ou seja, a mensagem de que Deus é bom, a mensagem de que Deus é gracioso, a mensagem de que Deus salva, que Deus liberta, que Deus cura. Nós somos também odiados por eles. O texto também nos diz que não há quem faça o bem, não há ninguém que faça o bem. Não são apenas os ateus que praticam atos iníquos, atos de maldade. Por sermos herdeiros de Adão, nosso coração naturalmente é inclinado para o mal. Sem a intervenção divina, nós não seríamos diferentes deles. Por isso que a nossa postura não deve ser de arrogância com relação a eles. Se não fosse Deus na nossa vida, nós também seríamos aqueles que diriam: não há Deus. Aqueles que viveriam como se de fato ele não existisse. E o versículo 2 diz: Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para as suas criaturas, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Ao contemplar sua criação, Deus vê que, no geral, não há quem faça o bem. Isso às vezes é difícil de compreender, mas de fato existem pessoas que são boas aos nossos olhos, mas elas não são naturalmente boas. A melhor pessoa que você conhecer, que você disser assim: olha, eu nunca conheci uma pessoa tão boa quanto essa, tenha certeza, ela não faz aquilo de si própria. Ela só pode fazer, ela só pode praticar a bondade se for pela intervenção divina. Nós somos, por natureza, filhos da ira, a não ser que haja a intervenção do Espírito de Deus em nossa vida, para que aí sim sejamos feitos novas criaturas. Mas no natural, o homem natural não tem entendimento acerca de Deus. Nenhum sequer. Por isso que ele olha lá dos céus para ver se há alguém que tem entendimento. Mas como eu posso compreender essa palavra? E como eu posso compreender algo acerca de Deus se não tiver o auxílio do seu Santo Espírito? Impossível. Por isso o homem natural não tem entendimento acerca de Deus. Ele não pensa em Deus, ele não se preocupa com o que é eterno. Ele vive o aqui e o agora. Mas não só isso, o versículo 3 diz: todos se desviaram. Por que ele não vê ninguém que faça o bem? Não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Mesmo em tempos mais críticos, mesmo em tempos pós-pandêmicos, por assim dizer, não há quem corra para os braços do Pai. Será que você está vendo, nesse momento, digamos, de abril para cá, vou estabelecer aqui uma data, 8 de abril,
Foi o dia que as máscaras foram flexibilizadas no território de Campina Grande, Paraíba. De 8 de abril para cá, as pessoas correram para os braços de Deus. Você viu isso acontecer? No dia que os decretos foram avançando e as porcentagens foram aumentando e a possibilidade de você vir para a igreja começou a ser maior, você viu pessoas correndo para dentro dos templos quando abriam as portas? Você via pessoas fazendo filas, como fazem no comércio no sábado de manhã, esperando das 8 horas da manhã para entrar numa loja. Você viu acontecer isso às 9 horas da manhã nas portas das igrejas? Você viu pessoas durante esses 2 anos e 6 meses últimos batendo em portas de igrejas pedindo aconselhamento pastoral? Você viu pessoas ligando, indo atrás de outras pessoas da mesma igreja só para pedir oração? Eu não vi. Se você viu, bem-aventurado você é. Mas eu de fato não vi. Eu não consigo ver pessoas correndo para Deus. Sabe por quê? Porque é Deus quem continua buscando, resgatando, arrancando o homem do lamaçal do pecado. A gente sozinho não sai. A gente é tão frágil que uma simples notícia faz a gente ficar deprimido, sem querer sair da cama. Quanto mais o pecado, que é muito mais volumoso dentro do nosso coração, vai nos fazer ficar longe de Deus. É Deus quem continua limpando, purificando as nossas sujeiras, ou seja, as nossas iniquidades, tornando os homens novas criaturas. Se não fosse a ação de Deus, inclusive por meio da sua graça comum, o homem iria bem mais longe na sua perversidade do que normalmente vai. É quando o Espírito Santo atrai o homem pela pregação do Evangelho, quando esse crê nessa palavra salvadora e no Cristo apresentado por essa palavra, que nós somos refreados quanto ao mal que está em nós desde a queda. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Mas você pode dizer que é crente, que essa não é a sua realidade. O pastor está pregando sobre as pessoas lá de fora. Eu não tenho nada a ver com isso. Você pode dizer: eu considero Deus nos meus caminhos, para que Ele dia após dia endireite as minhas veredas. Ok, mas quando nós pecamos, o que estamos dizendo a Deus? Quando nós decidimos a nossa própria vida sem consultar a Ele, qual é a mensagem que a gente está passando para Ele? Quando nós não colocamos a nossa confiança totalmente em Deus, mas buscamos dar o nosso jeitinho, o que estamos dizendo a Ele? Que não precisamos dEle, que podemos viver como se Ele não existisse. É o que nós chamamos de ateísmo prático. Às vezes nós nos comportamos como pessoas que não são ateus intelectuais, não estudam o ateísmo, não buscam os teóricos do ateísmo para ser ateus. Mas na prática nós agimos como se fôssemos ateus. O ímpio, o tolo, diz no seu coração que não há Deus. O crente em determinados momentos vive como se não houvesse um Deus a lhe guiar e a lhe guardar. Por isso que nesse primeiro momento, observando os 3 primeiros versículos, eu quis me fazer entender de que não crer em Deus é tolice, isso nós já sabíamos. Mas viver como se Ele não existisse, também é. Mas nos outros 3 versículos, Davi vai mostrar que os tolos se voltam contra Deus e contra os seus, mas o Senhor intervém. Versículo 4 diz: será que os malfeitores não aprendem? E aí eu vou para o final do versículo, quando ele diz: não clamam a Deus. Por que eu estou pegando a primeira frase e a última, e não comentando o meio agora? Os malfeitores, será que eles não aprendem que existe um Deus nos céus, que guarda os seus, e que é só clamar a Ele e obter respostas?
Será que eles não aprendem que com todos os problemas desse mundo, é a Deus a quem eles podem recorrer através da oração, através do seu clamor, para que eles tenham dias mais tranquilos? Será que nem mesmo nos dias mais escuros das suas vidas, nos momentos mais difíceis, eles não irão se voltar para Deus? Essa é a pergunta que Davi está fazendo. Eles não têm no que se amparar. Ontem eu assisti a algumas programações à tarde e via que em um campo de futebol na Indonésia, mais de 100 pessoas morreram num acidente que houve dentro do campo. E ao mesmo tempo, na sexta-feira à noite, eu via que parte de um alambrado de um estádio aqui no Brasil também tinha cedido e pessoas tinham caído. Quantas e quantas vezes você já ligou o noticiário e algumas companhias aéreas, geralmente asiáticas, tiveram quedas nos seus aviões, 150, 200, 400 passageiros mortos. Não sobra nem a carteira de identidade para fazer a identificação. Nesse tipo de momento, está um ateu ali no meio. Por que ele se ampara? Se eu visse o alambrado caindo e eu estou perto dele, ou estou nele, a primeira coisa que eu ia gritar seria: ai meu Deus, é a primeira coisa. Deus me ajude, Deus me proteja, Deus me livre de que isso seja fatal. É a primeira coisa que vai passar pela minha cabeça, é clamar a Deus, é pensar em Deus, é me agarrar com Deus, porque pode ser o último momento da minha vida, eu preciso me lembrar dele. Mas será que os malfeitores não aprendem nem no final de suas vidas e não clamam a Deus? O avião está caindo, você procura um martelo para quebrar uma janela, você procura uma alavanca para ejetar a poltrona, você procura o bote salva-vidas, você procura tudo, mas você não lembra de Deus. O martelo falha, o bote falha, a cadeira não é ejetada, o avião pega fogo. E aí? Será que eles nunca vão aprender que a vida não faz sentido quando a gente não sabe a quem recorrer? Será que eles nunca vão aprender que a vida não faz sentido quando a gente não tem a quem prestar contas da nossa vida, mas sabendo que aquela pessoa a quem nós prestamos contas é a que cuida de nós todo o tempo? Será que isso para eles é algo tão incompreensível que eles nunca vão clamar a Deus em qualquer que seja o momento das suas vidas? É difícil porque eles não têm fé. E a fé, eles não vão conseguir num livro, a fé eles não vão conseguir através de outras pessoas. A fé é um dom de Deus. Eles não conseguem enxergar o óbvio e eles sofrem por isso, porque eles sempre estão pecando contra Deus. E Spurgeon nos lembra algo muito interessante a respeito disso. Por que eles vivem pecando contra Deus? Justamente porque Davi nos mostra que eles não clamam a Deus. Eles, além de querer devorar o povo de Deus como quem come pão, eles não clamam a Deus. E é pecado não invocar a Deus. É pecado não invocar a Deus porque para obter de Deus respostas, auxílio, orientações, é preciso clamar a Ele, é preciso orar. Mas orar de qualquer jeito também não resolve. Então, como nós devemos invocar a Deus, já que não podemos deixar de invocar a Deus? Uma primeira questão é que nós devemos invocar a Deus com reverência, considerando a sua santidade e a sua grandeza. O tolo diz no seu coração: não há Deus, mas nós sabemos que há um Deus e que Ele é santo e Ele é grande. E nós devemos invocá-lo considerando isso. Nós devemos nos chegar na sua santa presença entendendo isso.
E também considerando o nosso próprio pecado e fraqueza, nós não somos os senhores e Ele é o nosso servo. Nós continuamos sendo servos e Ele é o nosso Senhor. Ele é quem determina e faz, nós apenas obedecemos. Nós é quem clamamos e Ele é quem nos socorre. As coisas não mudaram de lugar. Mas nós também precisamos invocar a Ele com entendimento. 1 Coríntios 14, 15, a parte A diz: então o que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. O entendimento daquilo que pedimos. Não posso pedir simplesmente para os meus prazeres. Tiago fala sobre isso. Capítulo 4, versículo 3. Vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal, só para os seus deleites. Então nós precisamos nos chegar considerando também aquilo que nós pedimos, entendendo o que estamos pedindo. Nem todo pedido feito em oração é lícito, é benéfico, vai glorificar a Deus. E também devemos considerar para quem o pedimos. Nós não estamos pedindo para o nosso amigo, nós não estamos pedindo para a nossa família, nós não estamos pedindo para o nosso patrão, nós estamos pedindo para o nosso Senhor. Por isso também devemos nos achegar a Ele com submissão. Palavra tão mal compreendida em inúmeros contextos, mas nesse não tem como. Se eu acabei de dizer que Ele é o Senhor e nós somos os servos, nós precisamos ser submissos a Ele. E precisamos ir a Ele com fé, crendo. Marcos 11, 24 diz: portanto eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Mas lembre-se, tudo que vocês pedirem em oração, em conformidade com a palavra, em conformidade com o Deus da palavra, pedindo pela possibilidade de Ele fazer aquilo por você, não é exigindo dele, é dizendo: Senhor, eu sei que tu podes, mas eu ainda assim eu peço, Senhor, tu podes fazer isso? E é claro que Ele faz, dentro do seu tempo e de acordo com a sua vontade. Se eu peço dessa forma, eu posso crer que eu já recebi, que Ele vai me responder. A minha oração também precisa ser com sinceridade, e ela precisa ser constante. Eu não posso só orar a Deus quando eu recebo um diagnóstico muito grave. Eu não posso só orar a Deus quando a minha conta está no vermelho e eu tenho que agora, daqui para a próxima semana, juntar dinheiro para cobrir o cheque especial. Eu não posso só orar a Deus quando meu filho, que agora já é adolescente, já está entregue às drogas, e eu não orei antes para que Deus não deixasse isso acontecer. Eu preciso orar constantemente e por todas as coisas e por todas as pessoas. Sabe por quê? Para que eu sempre esteja disposto a orar. Experimente ficar uma semana sem oração. E aqui em algum momento o dirigente do culto peça para você orar aqui na frente. Talvez você não esteja disposto para orar, porque não é hábito, porque não fez falta durante uma semana, porque você não tem o costume de fazer isso, você não sabe nem juntar as palavras para isso. Mas você tem que estar disposto a orar, seja qual for a situação. Ah, pastor, mas é só uma dor de cabeça. Eu tomo um dipirona e fico bom. Peça oração por uma dor de cabeça, para que você esteja disposto a orar quando alguém precisar que você ore por conta de um câncer. Aproveite as ocasiões de derramar a sua alma em oração a Deus. Não deixe chegar o tempo em que você vai estar insensível à voz de Deus. E aí você vai pedir: Senhor, me reanima, porque eu não consigo mais sentir nada. E eu não sei mais como orar. Porque se eu já não sinto, eu não sei por que eu vou orar. Não passe nem um dia sem oração. É isso que eles fazem, eles passam a vida inteira sem oração.
Como parece ser um pecado não invocar a Deus? Porque Ele ordenou isso. É um pecado porque Ele ordenou. Se eu não invoco, eu não estou cumprindo o que Ele deu ordem. Isaías 55, versículo 6. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Mas não só isso, orar é uma das principais partes do culto que devemos a Deus. Não só aqui. Eu acharia muito estranho passar um culto inteiro em que nós não fizéssemos pelo menos 3, 4 orações. Mas não é só isso. O nosso culto pode ser público, mas ele também é privado. A oração é uma das principais partes do culto que eu e você prestamos a Deus, na nossa casa, no nosso trabalho, com a nossa vida. A oração é fundamental. Quem é culpado desse pecado então? De não invocar a Deus, de não orar a Deus? Todos os que oram a qualquer outro que não seja Deus. Hoje certamente algumas pessoas estão orando ou invocando divindades de acordo com as suas crenças, para que tudo corra bem. Não só na nossa cidade, não só no nosso estado, mas em todo o território nacional. Mas as orações que serão respondidas são aquelas que forem dirigidas ao único e verdadeiro Deus. Todos aqueles que oram a qualquer outro que não sejam Deus são culpados do pecado de invocar outro Deus e não reconhecer que há apenas um, o único e verdadeiro. Quem é culpado desse pecado? Todos os que negligenciam o culto público particular ou em família. Ou seja, aquele que diz, eu creio em Deus, mas não quero saber de nada da igreja. Eu creio em Deus, mas eu me decepcionei muito com as instituições. Eu creio em Deus, mas eu deixo a minha família bem à vontade. Eles escolhem quem eles querem crer. Eu não prego para a minha família. Não quero ser inconveniente. Todos aqueles que dizem, eu não faço culto familiar. Cada um que ore e faça o que bem quiser. Quando chegar em casa, cansado do trabalho, eu não vou estar chamando ninguém para estar fazendo culto familiar, até porque eu faço o meu culto privado e as outras pessoas devem fazer o seu. Se eles não estão fazendo, problema deles. Isso é pecado. Eu não posso negligenciar este culto. Não posso negligenciar este culto, mas também com os meus. Não pode. Também são culpados desse pecado aqueles que oram, mas não corretamente. E tem muita forma de orar incorretamente. Muitas. Se eu fosse elencar, a gente passava até amanhã, mas eu não vou fazer isso. O texto diz que eles devoram o meu povo como quem come pão. Isso quer dizer que esses homens são tolos, eles se corromperam, eles não fazem o bem, eles não aprendem com os próprios erros nem com dos outros, eles não clamam a Deus e ainda atacam o povo de Deus. Eles devoram o meu povo como quem come pão. Você já viu uma pessoa com muita fome, que não almoçou, fez trabalho braçal das 8 da manhã às 16 horas, aí passa numa padaria e compra um saco de pão francês, bem quentinho. Você já viu essa pessoa abrir aquela sacola, pegar o primeiro pão e morder? Já viu essa cena? Eu acho que eu já fui esse em várias vezes na minha vida. A gente morde como se fosse o último pedaço de pão da face da terra. É um desespero, mas também a gente devora, é força. Eles devoram o meu povo como quem come pão. Eles querem trucidar o meu povo. Eles querem destruir o meu povo como quem está faminto por pão. É isso que eles querem fazer. Os que não reconhecem a Deus não odeiam apenas o Senhor, mas também aqueles que se chamam pelo nome do Senhor. Meus irmãos, quando nos reunimos em adoração ao Senhor, que mensagem nós passamos aos tolos? Eles dizem no seu coração, não a Deus. Quando eles olham para a gente aqui, reunido, nós estamos dizendo o que para eles? Olha,
Existe Deus sim, viu? E só tem um. E a gente está aqui reunido para adorar Ele. Quando nós entoamos cânticos cristocêntricos em comunidade, o que esse grande e belo coral diz aos tolos? Que esse Deus é bom, que esse Deus é consolador, que Ele é amor, mas que Ele também é justiça. A cada semana nós lembramos a nós mesmos e aos ímpios que existe um Deus e que esse julgará a todos. Por isso que eles têm raiva da gente. Porque a gente diz, se você não se consertar, vai para o inferno, e é verdade. Ele achando bom ou não, é isso. Ele não pode ser favorável a nós. Ele não pode querer ser amigo de quem o lembra o tempo todo que ele está em rota de colisão com o inferno. Os tolos queriam devorar o povo de Deus como quem devora um pão, mas o povo fica firme porque Deus intervém e cuida dele. O versículo 5 nos diz: olhem, estão tomados de pavor quando não existe motivo algum para temer. Por quê? Porque foi Deus quem espalhou os ossos dos que atacaram você. Você os humilhou porque Deus os rejeitou. Vários exércitos inimigos atacaram o povo de Israel, mas Deus dispersou seus ossos. Os ossos. Foi só o que sobrou. Eles não ficaram de pé quando atacaram o povo de Deus. Os seus ossos foram dispersos. Deus continua a defender o seu povo. Deus continua a guardar o seu povo. Deus continua a proteger os seus quando os tolos que o desprezam vêm atacar. Certamente você tem alguém que lhe ataca quando você fala de Deus. Certamente você tem alguém que faz pouco caso da sua fé quando você a manifesta. Esse mundo quer continuar a viver nas trevas. Esse é o problema. Eles não querem sair daquilo que eles acham que é o paraíso, mas não é. Eles querem viver sem regras, sem freios para a maldade. Eles se incomodam com a gente, porque a gente segue a lei de Deus, a gente propaga a lei de Deus, e a gente representa o lembrete contínuo a eles de que há um Deus que põe limites à atuação inconsequente do ser humano. Eles querem viver sem limites, mas não dá para viver sem limites. Não dá. E aí o versículo 6 encerra dizendo: se de Sião viesse a salvação para Israel. Quando Deus restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. Deus enviou de Sião a salvação. Você compreende isso? Que Deus enviou de Sião a salvação? Aqui Davi diz: se de Sião viesse a salvação para Israel. Ela veio. O Rei da Glória desceu para encarnar e mudar a sorte do seu povo. A única solução para a calamidade apresentada no Salmo 53 é a intervenção de Deus, vindo para livrar o seu povo. Não pode haver um sentimento de superioridade ou arrogância da nossa parte com relação ao tolo, porque sem a ação redentora, regeneradora do Espírito Santo, nós seríamos como eles. Se a gente observar o texto de Efésios, nós éramos eles. Em outros tempos, nós éramos exatamente assim. Talvez você seja um daqueles que dizia: não, que história de Deus. Não. Está brincando comigo. Que um homem subiu numa cruz para salvar um bocado de... Não. Talvez você foi aquele que zombou de uma verdade gloriosa que continua a salvar inúmeras pessoas ao redor de todo o globo terrestre. Salvou você. E que vai continuar salvando todas as vezes que ela for fielmente pregada. Nós precisamos ter uma postura de humildade. Somos apenas aqueles que encontraram pão e agora estão avisando a outros: olha, aqui tem pão.
Deus nos chama a anunciar a mensagem de salvação que liberta e alimenta a alma do tolo e o faz ver sua insensatez, ao mesmo tempo que apresenta a grandeza e a benevolência do Deus Todo-Poderoso a quem ele não reconhecia. Continuemos então, meus irmãos, a proclamar que de Sião veio o Salvador, e todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Essa é a nossa responsabilidade. Que assim nós cumpramos para a honra e glória do nosso Deus.